Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo certo nesse sábado com vocês? Então, semana passada tivemos o lançamento dos nossos kits de expansão para a temporada Fright Frenzy, que a gente selecionou a partir do lançamento da temporada. Estão todos lá na nossa loja, espero que vocês já possam ter dado uma olhada, senão a gente vai botar o link aqui na descrição desse vídeo. E com o passar do tempo a gente vai notando que os kits realmente estão bem adequados à temporada que está chegando e podem ajudar vocês. Eventualmente podem dar inspiração para vocês também, escolher alguns elementos que talvez até agora a equipe de vocês não tinha precisado e vai ter que fazer algum tipo de aquisição para que seja muito assertiva a compra de vocês. Então, deem uma olhada lá que os kits estão bem legais, e são vários, né? Isso aí. Então, mas para definir aqueles kits que a gente mostrou semana passada, a gente teve que estudar muito bem o jogo, né? Então a gente passou muito tempo lendo o manual, entendendo as coisas, vendo o que vocês como equipes iam precisar. Então para isso a gente já aproveitou esse know-how que a gente conseguiu e agora a gente quer fazer uma análise e estratégia do Fright Frenzy, que é o nosso novo jogo da First Tech Challenge, para que a gente possa conversar com vocês, equipes, deixar algumas dicas, ver que pontos são interessantes, onde a gente tem que prestar atenção e tentar entender um pouco a dinâmica desse jogo, porque a gente tem um jogo muito diferente, um jogo com dinâmicas que a gente não vê há anos na First Tech Challenge. Então, a gente quer aproveitar esse momento para conversar com vocês sobre ele, beleza? Boa. A primeira impressão que eu tive quando eu vi, eu falei, não é tão legal quanto o Ultimate Goal, né? Por quê? Por que passa a impressão? Porque o Ultimate Goal era de atirar coisa, né? Sempre que tu tem lançamento de objetos, o jogo parece mais atrativo. Mas aí, com o passar do tempo estudando, pelo fato de ter muitas possibilidades de pontuação, falei, não, esse jogo vai ser muito bom. Aí tu começa a fazer aquele meta-jogo, né? Imaginando como ele vai se dar. E aí, pensando em playoffs, lá no nosso torneio nacional, as partidas finais é onde a gente imagina assim, o maior nível de competitividade. E eu tenho certeza que vão ser partidas muito boas, porque o jogo permite uma diversificação muito grande de estratégias, né? Isso aí. Então, vamos dar uma olhada no vídeo do jogo aí, que lançou. A gente vai comentando por cima aí pra gente conversar um pouquinho, né? Vamos pular o 12 correndo na rua ali, que ninguém vai ver. Aí. Esse vídeo tem legendado e dublado também, né? Para quem não olhou ainda, pessoal da Brain Machine, que também é Team Stemos, né? A partir desse ano, legendou e traduziu. Óbvio, galera, sempre cuidado, né? Com os termos oficiais, as regras oficiais. O vídeo é a ilustração. E os patos? Nossos patos ainda não chegaram, estão vindo. Estou ansioso para decorar minha mesa do escritório com todos esses patinhos aí. E importante a gente lembrar também, né? A gente está falando aqui, mas lembrem que a gente também não é o manual, né? Exatamente. A gente pode acabar falando uma besteira aqui, então lembrem tudo que a gente está falando não é manual. Então vamos lá. Como sempre, o robô tem que caber dentro do cubo de 18 por 18 por 18. Mas depois Equipe nova aí que está assistindo e não construiu ainda, constrói lá, vai na cortadora laser, faz, monta, desenha no CAD, é um bom exercício, e monta um cubo aí de 18 por 18 para sempre garantir que o robô está adequado. Isso aí. Nossa mesa de sempre, né? Nossa arena, como sempre. Mas esse ano a arena tá bem diferente, né? Tá bem diferente. As barreiras, né, vão fazer toda a diferença na definição de estratégia e no desenvolvimento do jogo, né? Isso aí. Alliance-specific carousels are mounted on the front corners of the field walls. Alliance-specific barcode tape is located between the warehouses and the Então acho que a gente já pode começar a falar do período autônomo, né? Ele vai comentar um pouquinho agora, a gente pode trazer, mas porque ele está mostrando a arena. A gente vê a forma como ela está organizada é bem diferente e a gente tem muita formas diferentes de coletar esse material esse ano, né? E tem bola, tem quadrado, tem o ouro, tem a prata, que não são ouro e prata, né? Que é o caixa e carga. Caixa e carga, né? E pesos diferentes, né? Pesos diferentes.
Então eu acho que isso é um ponto interessante que eu quero ver as equipes trabalhando, porque embora a gente tenha tendo pesos diferentes, será que as equipes vão querer detectar qual é o peso da caixa que eles pegaram? Porque a gente tem balanço envolvido, né? Depois a gente vai ver, a gente tem balanço do shipping hub, do elemento da equipe, do elemento da aliança, então... E você não vai pegar patos com a mesma frequência que você vai pegar a caixa e a carga. Exatamente. Será que as equipes vão querer construir um intake dedicado para o pato? Ou um que consiga os 3 elementos? Será que alguém vai querer pegar o pato? Boa. Vamos pagar o pato. Mas então, aí começa a nossa partida, né? A gente tem aí os robôs posicionados, todo mundo encostado na parede lateral, né? Na frente das 3 marcações no chão, onde deve estar indicado para a equipe um ponto importante para o autônomo. Isso, que é aquela randomização, para quem está chegando agora no FTC, antes da partida tem uma randomização que vai falar em qual ponto ali do código de barra que vai estar ou um pato ou um elemento da equipe. Isso aí. E por que que por que o elemento da equipe é mais difícil? Vale mais, no caso. Então, Eu já dei a resposta. o pato, ele vale mais, né? Mas por que ele é mais? Por que ele vale mais? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque o pato, existe uma biblioteca que todas as equipes agora podem entrar ali, baixar a nova API do Fright Frenzy e em 15 minutos vocês podem estar rodando um processamento de imagem e detectar onde é que está o pato. Porque o pato Já tem no banco de dados. A equipe que montar o seu elemento e querer detectar onde ele está, vai ter que se virar com outro tipo de detecção. Talvez tenha que gerar um novo banco de imagens para fazer processamento de imagem, ou vai usar um tipo de detecção diferente, vai usar sensor de luz, sensor de cor, não sei. Mas a equipe vai ter que usar outro tipo de sensoriamento, ou modificar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil para detectar onde é que está. O fato é, essa parte é muito importante, eu entendo como muito importante da partida. Ou o pato ou o elemento da equipe, eu teria como uma alta prioridade de detectar e colocar no andar certo, né? Porque de fato é onde tem a maior bônus de pontuação no autônomo. Exato. A gente está falando aí de, se não me engano, 20 pontos, 15 pontos pelo 10 pontos ou 20. 10 ou 20. 10, Isso aí. 10 por colocar e 20 por colocar no andar certo. Isso aí. Isso aí. Então é um ponto bem significativo. Aí que tá, né, gurizada? Cuidado, né? Aí começam as tentações. Eu vou fazer o da minha equipe, porque é 20 pontos. Ok, antes disso, analisem a quantidade de recurso, de tempo que vai ser necessário para fazer isso, né? Isso aí. E isso, para todo mundo que já tem um kit FTC, já pode estar fazendo. Eu não tenho ainda o pato e eu não tenho coisa. Ok, então começa a ver se é possível fazer a detecção de um outro elemento que não seja o pato, enquanto o kit da arena de jogo não chega, né? É um bom exercício. Pode detectar o seu próprio elemento, né? Então, Exato, isso. Vai fazendo isso agora, entendeu? isso. Agora ele começou a falar um pouco do teleoperado, a gente vai falar depois, né? Mas esse é um elemento legal que eu vi no jogo desse ano, que é justamente o hub compartilhado. Com certeza. Eu acho que ele traz muita coisa diferente pro jogo desse ano. Então, eu acho que ele, inclusive, vai definir muita partida. Com certeza. E aí também, voltando lá, para quem lembra lá do Skystone, do capping, né, que a gente ia colocar o elemento em cima da pilha, agora a gente tem mais um elemento de coroação, né, com o sistema do... O jogo tem algumas coisas em comum, né, com o Skystone. Tem com o Skystone, tem algumas coisas que lembram o Rover Ruckus também, né, o único que é mais diferente é o próprio Ultimate Goal, que foi do ano passado. Acho que a gente tem que propor pra First refazer ele daqui uns anos. Que jogo legal, né? Ó, isso aí, uma coisa interessante, né? Como que a gente pode colocar os patos no fim do jogo lá sem tomar uma penalidade? Exato. Né? Porque não é só ir colocando infinitamente, tem alguns detalhes de como é que a gente pode posicionar. E vale bastante, né? Sim.
Mas vamos lá. And always Então, remember the most esse foi o nosso important jogo, rule of first né? contact. Acredito que todo mundo que está assistindo aqui já deve ter assistido, Sim. né? Mas a gente queria reagir um pouco. E espero que eles tenham já lido o manual, também. né? Ainda tá em inglês, mas pelo que eu fiquei sabendo, hoje é sexta. Opa, hoje é sábado. Hoje é sábado. Deve sair ainda essa semana o manual em português, pelo menos algum deles, né? Seja o de evento tradicional ou de evento remoto. Mas que aí já ajuda vocês também. Isso aí. E aí, período autônomo, o que tu acha que as equipes devem prestar atenção, obviamente compreendendo seus próprios recursos, né? Então, a gente tem três, a gente viu ali no vídeo, né? A gente tem três principais ações que uma equipe pode desenvolver na parte autônoma. Primeiro, derrubar o pato, ou o elemento da equipe, né? Não, desculpa, só o pato, né? O elemento da equipe vem depois. Entregar carga ou estacionar, tá? São três coisas que valem pontuações bastante diferentes, mas, como a gente tinha comentado, se uma equipe quer focar no autônomo em uma tarefa só, conseguir detectar onde está o pato ou o elemento da equipe na frente do robô e entregar a carga, coletar e entregar na pontuação no andar. É preloaded, não é? É preload. É o preload. É muito importante, porque é onde vai estar a maior pontuação, né? E pensando sempre em aliança, né? É uma atividade que pode ser feita pelos dois dentro da aliança. Exato. Então, não é algo que vai depender se minha aliança pode ou não fazer, né? Enquanto, por exemplo, estacionar e derrubar o patinho são coisas que eu só posso fazer, né? Derrubar o pato eu só consigo fazer uma vez na minha aliança. E estacionar, eu posso estacionar os dois, mas tem aquela questão, né? Eu tenho dois robôs indo na mesma direção, então tem que ter algum tipo de coordenação para não E estacionar tem várias possibilidades, né? Sim. Então, na Storage Unit, que é dentro da barreira, né? 3 pontos. Completamente dentro, 6. No depósito, 5. E completamente no depósito, 10. Então, pensa, escaneia, pontua a carga no lugar certo e consegue estacionar completamente dentro do depósito. É difícil, né? Porque é pequeno, Sim. mas de qualquer forma, se não entrar perfeitamente, 5 pontos. Isso é um autônomo de 15 pontos para uma equipe só. Só isso, né? É uma boa pontuação. Exatamente. E claro, também tem a equipe não quer ir atrás de detectar onde está o pato, quer tentar fazer outras coisas. Bom, vai lá, só faz o carrossel, né? Derruba o pato e estaciona. Já vai garantir Também. alguns pontos. Exatamente. Né? Então a equipe, importante não deixem de realizar ações no autônomo. Né? A gente não quer ver equipes, né? Inicia a partida, todo mundo para. Porque eu entendo que o FTC, a parte mais legal é aquela emoção de controlar e fazer a maior pontuação ali no final, os últimos 30 segundos, aquela loucura. Mas a gente sabe, e no Brasil nós estamos indo para nossa quarta temporada, né? Quarta temporada. Quase todas elas foram definidas pelo que era feito no autônomo, especialmente nos nossos torneios aqui no Brasil. Autônomo e Endgame. Se a equipe foca nisso, muita coisa já está... Ela garante que ela vai ganhar muita partida. E com a quantidade de coisa para fazer no autônomo e no endgame desse ano, parece até que o teleoperado não tem nada para fazer. Exato, né? Se a gente olhar aqui, o que a gente pode fazer no teleoperado? Bom, aí que tá, né? Parece que não tem nada para fazer, mas ele vai ser muito importante. Porque nós temos o hub compartilhado, que vai ficar ali no meio da arena, onde as duas equipes vão pontuar. Se eu colocar, Driver Controller Points, né? São 4 pontos que vale. Mas, além desses 4 pontos, tem a parte do quando terminar a partida, né? Então, o hub compartilhado, ele vai ser muito importante. Por quê? Pela primeira vez, acho que desde que a gente está trabalhando com o FTC aqui no Brasil, tem um elemento que ele é competitivo. Ou seja, ou uma aliança ganha ou a outra. Então, quanto ele vale, né? São 20 pontos, eu acho, né? No endgame. Shared Shipping Hub desbalanceado, 20 pontos. Só que esses 20 pontos que eu ganho, tu não ganha, né? Então, e se eu deixo de ganhar ele, a partida desequilibra por completo, né? Então,
eu acho que ele vai ser muito importante. Agora, não cabe muito ali, né? Imagino eu. Ele é bem menor que os outros, né? E ele não vale tanto ponto quanto colocar no último andar Exato. da aliança, né? Mas lembrando, a gente tem 2 robôs na aliança. Exato. Então talvez a gente tenha um robô que foque nesse e outro robô que foque no outro. Mas a questão é, a gente tem que lembrar, tem 20 pontos em jogo ali, né? Então, independentemente de do que vai estar acontecendo, quem vai estar trabalhando, uma das alianças vai levar aqueles 20 pontos, né? E isso é uma diferença bem grande. Exato. Né? Então, e mais os pontos que estão ali dentro, né? Então, prestem atenção, assim, na hora de definição de estratégia. E isso vai ser legal, né? Pensando, vamos ter o nosso torneio presencial. Espero que a gente possa ter, né? A conversa entre as partidas, né? A estratégia da aliança vai ser muito massa esse ano. Porque, e eu não posso fazer isso só nos playoffs. Sim. Porque o ranqueamento esse ano mantém, né, com a pontuação, mantém com não vitórias, mas pontuação. E aí, isso vai ser muito importante. Bom, um robô vai trabalhar no compartilhado, o outro no da aliança. Os dois vão focar no compartilhado no início da partida. Porque tem um lance, né? Uma vez que tu puxou ele pro teu lado, pode ser que vai ser difícil o outro desvirar. Isso a gente tinha no FRC em 2018, nós tínhamos uma balança, tá? 3 balanças na arena. E a gente via assim, ó, era muito importante começar antes que o teu adversário a desbalancear aquela balança. Porque depois que ela tava para um lado, dá muito trabalho desbalancear. Então isso é algo que vai ser importante. Para o hub compartilhado eu acho que é mais difícil ainda, porque uma vez que ele está desbalanceado, aquele cubo que a gente vai colocar do lado mais alto, ele vai tender a correr para o centro. Ele vai escorrer, né? Então a alavanca fica menor, então cada vez mais eu vou tendo menos vantagem, eu vou ter que colocar mais cubos para compensar menos cubos. Isso aí. Menos carga, né? Isso aí. Sem falar que ele tem toda uma inércia de movimentação bem significativa. Né? Então, quando chegar os elementos, vocês vão ver. Não é bem assim. Né? A corrida para colocar o primeiro vai ser bem importante. Né? Boa. E eu acho que isso vai ser... E claro, né, galera? Ali, ó, nós temos 6 pontos para colocar no terceiro andar, 4 no segundo, 2 no primeiro. Não sei quantos, tu sabe quantos cabem? Já fizeram esse teste? Eu vi colocarem até uns 6, 7 no último andar, né? Mas começa a ficar apertado porque ele vai mexendo, né? E outra, tu também quer que o teu hub da aliança fique equilibrado, né? Isso vai ser difícil, eu acho. Vai ser muito difícil, porque... E tu não pode forçar ele, né? Tu não pode mecanicamente lá forçar ele. Não pode. Não pode, nenhum dos dois. Né? Então, isso tem que estar claro para vocês, assim, na estratégia de vocês. Qual é a prioridade que vocês vão atacar, né? E aí tem o armazém, né? Que vale um ponto, né? É uma estratégia, digamos, para uma equipe que talvez não tenha um recurso de experiência ou elemento de jogo, ou até para uma partida que os elementos de intake, coisa deram problema, a velha e boa empurrada até o armazém vale um pontinho, né? Isso aí. Então é um elemento mais simples. E com isso a gente resolve o nosso teleoperário. Exato. E aí vai para a reta final, né? Nós temos nossa reta final. Tem muita coisa para fazer, então tem tanta coisa para fazer que a gente não vai falar para vocês. A gente pediu ajuda aí para a galera da GearTech, então eles vão vir aí falar para vocês o que a gente pode fazer nessa reta final. GearTech venceu o torneio nacional, ficou em primeiro no ranking, né, esse ano. Foi vice-campeão do Open na Austrália, com equipes internacionais. Isso aí. E venceu o Spire. Sim, mas o nosso off-season da Stemos, né? É verdade. Então eles são também Team Stemos, né? Pela segunda temporada. E aí a gente contou, bom, de repente eles têm alguma dica aí para dar pra galera que tá iniciando. Bora lá. O que eles vão falar aí? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jour e eu faço parte da equipe GearTech Canaã de FTC. E nessa nova temporada, French Friends trouxe desafios bem legais. E eu vim falar um pouco deles aqui para vocês, mais precisamente do endgame.
Dessa temporada, trouxe alguns desafios. Um dos principais é o carrossel, sendo que você vai precisar retirar alguns elementos dele. Um dos elementos vai ser o pato, onde você vai precisar rodar ele e tirar. Ou o elemento personalizado da equipe que vocês terão que criar, sendo 6 pontos cada, sendo que vai ter que retirar um de cada vez. Também terão que colocar esse elemento personalizado em cima do hub de remessa, valendo 15 pontos. Além disso, tem o hub de remessa da aliança. Se ele estiver balanceado ao final do round, ele vai dar 10 pontos bônus para a equipe, para a aliança. E também o hub de remessa compartilhado da aliança, se ele estiver inclinado para ela, vale 20 pontos ao total. Além disso, tem os pontos de estacionamento no armazém. Se você estiver estacionado no armazém, 3 pontos. Se o robô estiver completamente estacionado no armazém, vale 6 pontos. A nossa equipe está pensando em fazer todas essas missões, só que com preferência para o hub de remessa da aliança, porque se encaixou melhor na nossa estratégia. E além disso, a gente procura futuramente uma aliança que vá nos ajudar no hub de remessa compartilhado, pois vai ser primordial para a nossa estratégia. Beleza, então, gostei. Óbvio, né, galera? Eu gostei tu viu o beijinho que ele mandou no final ali. Sim, mandou pra Espero nós. que não tenha saído na edição. Valeu, obrigado, galera da GearTech. Abraço lá pro Júnior e companhia. Uma coisa, né? Essa é uma equipe que nos últimos anos tem um bom desempenho na arena. Então ele vem e fala, nós vamos fazer todas essas atividades. Faz sentido, ao meu ver, do que eu conheço eles. Claro. Talvez não faça sentido para uma equipe que está começando, né? Querer fazer tudo. E quem fez as nossas capacitações, quem vai fazer a próxima, a gente bate muito nisso, né? Não tenta fazer tudo se você não tem um know-how ainda para fazer tudo. E aí que vem a dificuldade. Saber escolher é difícil, né? O que fazer? E a gente está num jogo onde fazer tudo é muita coisa. Né? Ano passado, no Ultimate Goal, fazer tudo era coletar argola, jogar no gol mais alto e jogar nos power shots, né? Que era tudo com o mesmo elemento. Agora, nesse ano, tem coroamento, tem shipping hub, tem não sei o que, tem muitas coisas diferentes para fazer. Pegar os elementos, o pato. Não é fácil, né? Mas uma coisa interessante também, né? Eles falaram que já tem uma estratégia definida, eu acho que isso é muito importante, né? Antes de querer montar robô, antes de querer ter estratégia. E eles já estão pensando em como uma outra equipe pode se adequar. Então, teoricamente, eles já sabem a estratégia, já sabem o que eles esperam de uma equipe para ser parceiro deles, né? Isso é interessante. Vocês têm que pensar no jogo de vocês, imaginando como vai ser um parceiro ideal também, né? Exatamente. A gente viu eles falaram que querem focar no hub da aliança e ter um parceiro que foque no hub compartilhado. Né? Então, uma estratégia que a gente sabe, a quadra desse ano ela tem limitações de trâmite, né? De transição, porque tem as barreiras, tem muita coisa no meio que a gente nem comentou ainda, mas que vão estar interferindo no translado dos robôs. Né? E eu acho que isso é um ponto bem interessante. Mas enfim. É bastante coisa. É bastante coisa. Vamos comentar um pouquinho aí as diferenças principais que a gente enxerga entre... Claro, a gente vai olhar diretamente para a temporada Ultimate Goal, que foi a nossa temporada última agora, mas acho que a gente pode trazer alguns paralelos também com o que a gente viu aqui no Brasil, lá com Skystone, com Overhooks também, né? Boa. Eu acho que de cara algumas coisas que a gente já comentou, né? Mantemos do ano passado para esse o formato da qualificatória, onde a gente tem o ranking baseado na pontuação somada das alianças. Então isso é uma coisa interessante para levar sempre, né? Porque não importa quem ganha ou perde a partida, naquele momento, na qualificatória, o que importa é a pontuação. Então o ganha ou perde vem na hora da eliminatória, né? Então não é só uma estratégia para ganhar, uma estratégia para pontuar bastante, né? Exatamente. A gente quer Isso tem que maximizar as pensar. pontuações. Então eu tenho que conseguir ganhar minhas partidas, mas eu preciso, na verdade, eu tô tirando ali o hub compartilhado, eu tô competindo comigo mesmo, né? Exatamente. Mas, nesse jogo, que é algo que a gente já comentou, mas que vem diferente de todas as outras temporadas que a gente participou aqui no Brasil até agora, é que nós temos o elemento compartilhado. Exato. Que, nas eliminatórias, com certeza vai decidir partidas, e nas qualificatórias vai definir ranking. Por quê? Porque eu vou estar ganhando 20 pontos e tirando 20 pontos de outras duas equipes. Então, é verdade.
temos que levar bastante em consideração como isso vai estar afetando o jogo, né? Além disso, comparando diretamente com o Ultimate Goal, né? A gente vê uma quadra completamente diferente. Exato. E eu acho que assim, ó, o principal ponto da quadra, a gente pode fazer aquela comparação com o Rover Hoops, né? Para quem não é familiarizado, o Rover Hoops usava os dois mesmos elementos, só que o que a gente viu como uma das estratégias vencedoras, né? Eu construí um mecanismo de expansão, uma garra, pegava o elemento, voltava e já pontuava, quase que o robô parado, né? Isso, quando eu vi o jogo, eu falei, de novo isso. Aí estudei o manual, vi que não pode, por quê? Você tem que entrar completamente, pegar um elemento por vez, sair completamente e pontuar. Essa é a chave, na minha opinião, que vai definir o design vencedor, de quem quer pontuar bastante, né? Se a estratégia é colocar a caixa e a carga, você tem que pensar como você vai fazer isso rapidamente. Então, no Rover Hooks o tempo de ciclo era muito importante e eu acho que foi o que definiu partidas em alto nível. No Ultimate Goal era importante o tempo de ciclo, mas nem tanto. Obviamente que era importante, mas nem tanto quanto vai ser nesse. Por quê? Porque você podia ter três argolas no seu robô. Então, eventualmente, você errava uma e a vida seguia. Às vezes já tinha mais próximo, era só coletar. Dessa vez não. É muito claro, né? O teleop entra, pega, sai, pontua. Entra, pega, sai, pontua. E quanto tempo você leva para fazer isso é o que muda, né? E aí, tem a barreira ou tem o espaço lateral? Por onde vai passar? Essa é uma das perguntas que eu acho que as equipes têm que estar se fazendo. Eu quero fazer um robô mais estreito, que vai passar pelo lado, só que daí eu corro o risco de não ter alguém ali no meio, né? Ter o meu parceiro de aliança talvez passando por ali também. Ou eu vou tentar fazer um robô que passa por cima da barreira, que querendo ou não, vai diminuir o meu tempo de ciclo, né? Não importa o quão bom for o meu robô, ele pode ser um monster truck. Teu tempo de ciclo vai porque tu vai estar passando por cima da barreira, né? Então tu vai levar mais tempo. Exato. Tu vai mexer, enfim, e tu não vai poder fazer um assessoramento. Então tem algumas estratégias possíveis, assim, não óbvias, né? Por exemplo, eu vou ser uma equipe que, sei lá, no autônomo identifica, coloca a cargo no lugar certo, depois estaciona, e aí durante o teleop eu só fico naquela lateralzinha ali, né, da arena, vou, pego, saio, entrego, vou, pego, eu não pontuo. Só leva pro teu parceiro de aliança. É uma possibilidade. Vale a pena? Não sei, eu teria que estudar, mas eu sei que ela existe, né? Sim. Essa é uma possibilidade, porque aí você tem um parceiro muito bom na pontuação, né? Então, e aí no final eu faço o carrossel. É uma estratégia para uma equipe talvez intermediária, né? De recurso intermediário, de experiência intermediária. E quando eu falo assim, uma equipe intermediária, isso não é pejorativo. Uma equipe que entende qual é o seu momento, ela faz estratégias boas, né? A gente no FRC sempre teve noção, a gente não consegue competir no mesmo nível que a elite lá do FRC, então a gente é uma equipe média. O que a gente faz de estratégia para conseguir compensar? E a gente sempre teve sucesso nisso, né? Exatamente, então é naquele ponto ali, nesse ponto 2 aí do nosso processo de análise estratégica que a gente fala qual é o limite da nossa equipe, aonde nós podemos chegar, que equipamentos eu tenho, que experiência os membros da minha equipe têm para executar esse robô. Será que eu posso fazer algo tão complexo? Será que eu preciso ir para algo mais simples? Porque é o que a gente falou, nossos recursos dentro da equipe são que delimitam as principais características do nosso robô lá no final. E se a gente tentar dar um passo maior que a perna, muitas vezes a gente vai falhar, né? Então, aqui a gente trouxe, né, só um lembrete, a gente tinha isso na nossa capacitação, mas porque a gente está falando de estratégia, né? E quando a gente fala de estratégia, a gente tem um processo de análise que a gente utiliza, que claro, cada equipe faz do seu jeito, mas esse é um que a gente gosta muito. Como que a gente vai de 1, 2, 3, de ter um jogo para ter uma estratégia, né? Exato. Então, e a gente nota que é onde, talvez no Brasil, as equipes mais falham,
elas não dão bola pra isso aqui. A gente fala e elas não nos escutam. E aí chega no final, o robô não ficou bom. E aí, geralmente, a culpa tá aqui. Não tá na construção do robô. As equipes sabem construir robôs. Mas eu tenho que... O meu design, ele precisa ser adequado a uma boa aliança. E eu noto que isso aqui é o que vai fazer. Nesse jogo, especialmente. Nesse jogo, estratégia vai ser tudo. Exatamente. Esse jogo, ele é muito complexo, porque ele tem muitos elementos de jogo. Ele é diferente do Overhookers, porque a gente tem o Chicken Hub, a gente tem o pato, a gente tem barreiras, a gente tem muitos problemas ali no meio que deixam ele completamente diferente do Overhookers. Ele é diferente do Skystone, porque a dinâmica das alianças agora não estão focadas em montar uma pilha só ou duas, está focado em executações diferentes. E ele é diferente do Ultimate Goal porque eu tenho muitos elementos de jogo para tratar. Então ele é diferente de tudo que a gente viu até agora. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem ali na lista é entender o jogo. Né? Isso é o que a gente acabou de fazer com vocês aqui. Estudar o autônomo, ter operado, reta final, ler as regras e ter claro como o jogo funciona. Primeiro passo. A gente não pode começar a tentar discutir como fazer um robô se a gente não entende as regras do jogo. E não é olhar o vídeo, é ler o manual. Exatamente. Né? Então, e com isso... Passo 2, o que nós queremos fazer? Né? Qual que é a minha prioridade dentro daquele jogo? Isso é o ponto que eu acho que as equipes vão ter que focar muito nesse jogo, porque tem muita coisa para fazer. Exato. Então, o que nós queremos fazer é entender qual é a ação que a minha equipe vai priorizar dentro da arena. Não necessariamente como ela vai fazer, eu vou usar uma garra ou um elevador, isso não importa agora. O que importa é quais ações eu vou priorizar. Que nem o pessoal da GearTech falou, a gente vai priorizar o hub da aliança. Isso aí. Né? Então, como que a equipe vai lidar com essas prioridades? A gente vai passar por cima da barreira, a gente vai passar pelo lado. São decisões e aí já transicionando para como vamos fazer, por exemplo, o exemplo da barreira é interessante. Nossa equipe, prioridade número 1, se deslocar por toda a arena com facilidade. Esse ano com uma barreira, eu quero fazer uma aposta que eu quero perder. Agora. Que vai ter robô no torneio nacional empacado na barreira porque o robô resetou. Porque desligou o robô. Vai acontecer ou não? Vai acontecer com certeza. Eu gostaria que não acontecesse, mas a tendência é não dar tanta atenção para o que envolve cruzar uma barreira física e aí não vai. Isso envolve inclusive um cuidado com os elementos elétricos muito maior do que sempre foi. Então a galera não bota esforço, digamos, só quer pegar o ponto A, só quer pegar o negócio e pontuar. E aí às vezes esquece do básico, que é locomoção, que é navegar pela quadra e assim por diante. Isso aí. E tem uma outra questão importante, né? Que a gente na FRC, quando a gente trabalhava com a FRC, a gente estava um pouco acostumado com lidar com barreira, com coisas que a gente enxergava já de cara isso, né? Mas na FTC eu acho que é a primeira vez que o pessoal vai estar trabalhando com isso. Pergunta: se o robô passa pela barreira só vindo assim, o robô tem que acelerar que nem um doido, vir correndo e bater na barreira e passar voando por cima da barreira. Esse robô, se ele tentar passar devagar, ele tranca. Esse robô passa por cima da barreira? Provavelmente não. Não, né? Se ele teve que acelerar e vir correndo para passar por cima da barreira, ele não passa por cima da barreira. Pensem, pessoal. Se o robô de vocês está vindo devagarinho e ele tranca ali, não tentem passar pela barreira. Exato. Então, o robô de vocês tem que conseguir passar pela barreira, se vocês querem passar. E isso é um exercício, né, Bruno? Por exemplo, a minha quadra ainda não chegou. Ok, nem a minha, né? A gente não tem nenhuma ainda pra ver. Mas eu sei que aquela peça que segura a barreira, que une os dois cantos, é a mesma de qual temporada? Skystone, né? Então, da ponte, que segurava a ponte. Pelo que eu vi, não tenho certeza. Mas se sua equipe jogou a Skystone, você já pode ir lá e montar a barreira e começar a testar. Se sua equipe não jogou a Skystone, faz na impressora 3D aquela peça. E vai numa ferragem e compra um cano de 20mm. Então, faz uma seção de 1 metro da barreira, ou o tamanho exato, e começa a testar. Constrói o chassi básico da Heavy, constrói o seu chassi custom, começa a testar o robô da temporada, ele passa na barreira ou não. Isso, se fosse a equipe, já teria feito. Acho que no dia seguinte ao kickoff era a primeira coisa que eu ia fazer. Ver como é passar nessa barreira, né? É um baita exercício. Isso aí.
E bom, com isso a gente faz todas essas análises, determina como vai ser o nosso robô, se a gente vai usar elevador, vai pegar com intake de roda, vai pegar com garrinha, enfim. Aí agora, nesse ponto 3, a equipe vai pensar um monte. O importante é, lembrem desse passo a passo, não pulem etapas, né? Analisem, definem o que vocês querem fazer e a nossa lista de prioridades, depois pensar no como vamos fazer e aí parte para todo aquele processo de prototipagem, né? Mas vamos lá. Uma ferramenta para ajudar as equipes é a calculadora de pontuação, né? Que a gente já falou ali, comentou nos grupos algumas vezes. Tem esse exemplo aqui que a equipe 14391 fez, mas cada equipe pode fazer a sua também. Mas a gente colocar numa planilha tudo que pode acontecer na arena e ir brincando com aqueles valores e tentar entender onde que eu consigo extrair a maior performance tendo as menores riscos e gastando menor quantidade de recursos, é bem interessante, né? Com certeza. Então, a gente pode fazer essa análise. Isso está disponível, né? A gente pode botar na descrição do vídeo também. Tá tudo disponível já. Bom, mas enfim, a gente tem falado bastante aí de estratégia, a gente trouxe alguns convidados para falar com vocês agora aqui, então vamos passar a palavra para eles, ver o que eles têm a dizer sobre a estratégia também no Overhooks. Overhooks, né? No Overhooks não, no Fright Frenzy. O Bruno voltou umas Voltei duas temporadas. Bora lá. Fala pessoal, beleza? Silas aqui para falar um pouquinho sobre esse nosso novo desafio Fright Frenzy, nomezinho meio diferente aí. Galera, eu adorei esse desafio, só para já começar falando isso, porque eu achei realmente bem interessante, bem diferente. Mesmo nós estamos usando elementos que quem estava aqui na nossa primeira temporada no Brasil vai reconhecer esses elementos, mas eles são usados de maneira completamente diferente. Pessoal, período autônomo, o que eu acho que é mais importante? Há várias maneiras de pontuar. Todas as equipes dos níveis mais iniciantes, mesmo equipes rookies, equipes que estão na primeira temporada, até as equipes que já têm mais tempo, vão ter oportunidade de pontuar com certeza. Equipes que estão pela primeira vez, focar bastante nessa precisão, garantir que você tem uma mecanização legal para conseguir alcançar ali pelo menos, né, alcançar aquele segunda parte ali, atravessar aquela barreira e conseguir estacionar do outro lado para valer mais pontos, né? Mas pelo menos conseguir estacionar completamente dentro, pelo menos encostar ali dentro da própria área ali para conseguir pelo menos ali alguns 3, 6 pontos ali já seria uma coisa bem bacana, né? Equipes que têm mais experiência, focar bastante ali na identificação de qual altura deve ser pontuada ali dentro da sua torre. Pessoal, é muito importante, as equipes que vão se destacar são equipes que conseguem pontuar em níveis mais altos, mas o desafio vai muito além disso. Esse desafio tem muito a ver com o timing, tem muito a ver com você analisar o estado atual do jogo. Como a gente tem essa questão dos pesos dos objetos, vai ser muito importante observar isso para saber a hora de pontuar determinado objeto. Então, muitas vezes você pode segurar alguns objetos mais pesados, passar a noção, passar a impressão para outra aliança de que eles já conseguiram garantir ali o nivelamento dentro daquele suporte compartilhado, e aí mais para o final, mais um momento estratégico, conseguir colocar esses objetos e mudar completamente ali o equilíbrio e conseguir a pontuação para você. Isso vai ser muito importante. É claro que a gente tem um espaço limitado conforme a torre tem níveis mais altos, né? Então é importante conseguir pontuar lá em cima, mas não só lá em cima. Sua equipe realmente tem que ser capaz de pontuar bastante no nível de baixo, alguns ali no nível médio, conseguir também pontuar no nível superior, porque com certeza vai ser um diferencial. Equipes que estão pensando ali que vão ter dificuldade com algumas questões de levar mais para cima, vão ter dificuldades com algumas questões específicas do jogo, talvez focar em gerar aquele disco, conseguir aquela pontuação seja interessante. Ele vai exigir uma mecânica diferente, mas que não vai ser complexa. Talvez equipes que estejam focadas em pontuar em níveis mais altos não consigam espaço no robô para colocar também essa parte de gerar o disco. Então, conseguir fazer isso pode ser um diferencial para a sua equipe. No todo, eu achei um desafio muito interessante, muito legal, e eu espero várias reviravoltas, pontuações mudando bastante e as equipes tomando decisões muito inteligentes durante o jogo e não só na fase de construir o robô. Vão ser realmente partidas muito eletrizantes e eu estou ansioso para ver o que vocês vão trazer pra gente. Valeu, galera! Boa, valeu então. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas dos nossos convidados para vocês. Isso aí. Então, agora a gente trouxe mais algumas coisas pra gente ver outras estratégias que o pessoal propôs também. A gente trouxe a galera no Robot in 30 Hours, então é um movimento bem
que já existe há alguns anos na comunidade da First Tech Challenge, que é o pessoal que lança o jogo e deles passam 30 horas montando um robô, tomando energético e tentando fazer o troço funcionar para Exato. entregar em 30 horas um robô funcional para o jogo nesse ano. Então, a gente tem vários exemplos aqui, se vocês procurarem no YouTube tem mais ainda. Então a gente trouxe alguns para comentar um pouco, né? Boa. Vamos ver esse aí? Vamos dar uma olhada no primeiro aqui. Esse aqui é o da equipe 14531. Então, vamos lá. Robô de MDF, né? Porque eles construíram rapidinho. Mas isso que é legal, né? É o que a gente fala, né? Uma cortadora laser para uma equipe de FTC faz toda a diferença. Isso aí. Ou cortar na mão, né? Também funciona. Pode ser da mão, né? A gente vê ali um coletor bem simples, mas bem efetivo, né? Só com os soros girando. Legal as coisinhas. A gente vê ele passando na barreira várias vezes. Esse ano muito importante, tem muita importância a utilização de servos, né? A galera no Brasil acho que ainda pode aumentar assim, a utilização, né, de servos e não só os motores. Né? Exatamente, porque eles permitem que a gente faça movimentos mais específicos, né? Que às vezes um motor vai ficar muito pesado. Bem legal o protótipo que eles mostraram ali impresso em 3D também, né? Com o coletor. Essa guia de movimento linear é a guia de movimento linear da GoBuilder, né? Que eles estão usando ali para levar para cima e para baixo. Boa. Robô bem legal aí. Aqui o próximo que a gente tem, também a gente não vai passar todo o vídeo, porque ele é um vídeo mais longo, é o pessoal da Kettering University. Então esse aqui já é um pessoal de universidade que montou 2 robôs, né? Eles até fizeram uma partida, né? Sim, fizeram uma partida, aqui a gente trouxe eles jogando. Isso é legal, né? Porque aí dá pra ter uma ideia de como o jogo vai se dar. Isso aí. Eles já trabalham para FRC, já trabalham FTC, vamos só deixar o vídeo tocar aí. Mas é bem interessante o resultado do trabalho deles, do que eles fizeram. Então aí, ó, a gente vê os 2 robôs jogando, eles têm esse robôzinho pra lá, é um robô, esse que vai aparecer agora, ó, com uma 4-bar, que a gente fala um sistema de 4 barras, né? E ele usa para coletar uma Entraption Star da Endmark, né? Que é aquela rodinha toda estrelada, né? Tá no nosso kit de expansão, né? Tá no nosso kit de expansão. Então vocês veem, ele usa um sistema de 4 barras ali para levantar e subir, né? E pega com a Entraption Star e larga. Claro, ele pega pela frente e larga pela frente, né? Mas é interessante, ó, a gente vê ali, não é fácil deixar balançado aquele negócio ali. Qualquer toque... Esse ano eu acho que, novamente, rodas Mecanum vão ser bem importantes para esse ajuste fino ali, né? Você tá na frente, já tem um elemento, não tem que manobrar, né? Só correr um pouco pro lado para pontuar. Isso aí. A gente vê, esse robô aqui, ele tá usando o Strafer Kit da GoBuilder, né? A gente viu ele passando ali em cima da barreira quase tranquilamente, né? Então, é interessante que a gente tem esse kit aí também. Mas olha só, ele coletando aí, bem efetivo esse coletor aí, eu gostei bastante. Mas vamos dar uma olhada no nosso próximo aqui agora também. O último robô que a gente ia trazer é o próprio robô da GoBuilder, né? A GoBuilder também fez um robô em 30 horas, né? Ou em 3 dias ali, dependendo do que eles iam fazer. E eles trouxeram aqui o Ethan, né? Eles fizeram um robô mais fino, então eles não queriam passar por cima da barreira, fizeram um robô que vocês podem ver ali, ele tá... Isso é um autônomo já, eles chegaram a produzir um autônomo. Então, ele vai lá, pega o... Não, isso aí é terapeuta. Ah, bom, já é demais, né? Mas vocês veem que ele pega o cargo, volta, e ele usa um sistema de movimentação linear, né, para colocar lá no hub da aliança. Eu acho super interessante que eles estão usando esse sistema de pega pela frente e larga por trás. Exato. E sem passar pela... Provavelmente se precisar passar na barreira passa, mas é um robô estreito, né? Eu achei, em 30 horas, muito bom, muito bom. Eu acho que aqui tem bastante inspiração. Sim. Olha como já desequilibrou, né? Eu acho difícil, vai ser tu difícil. vê que tem aquelas rugosidades ali em cima, mas não ajuda muito, né? Aquilo ali não impede que as coisas vão pro lado. Então, uma vez que desequilibra, voltar a ficar equilibrado é de fato muito difícil. Ali qualquer toque ele vai pro lado. Eles têm também aquele sistema ali em cima que a gente vê para fazer o patinho, né?
Vamos ver se a gente mostra eles operando aqui na frente. Acho que eles não chegam a mostrar. Aqui tem. Ali, ó. Então aqui a gente vê eles atuando, usando a rodinha para colocar os patos para dentro da quadra. Então, bem interessante aí também o robô da galera da GoBuilder. Confiram lá, a gente vai deixar o link para os 3 robôs ali na descrição, mas vocês podem estar procurando também mais robôs, tem muitos ali, muitos exemplos diferentes, tem equipes que trazem os vídeos, eles mostram, o legal desse pessoal aí é que além de ter o resultado final, tem todo o processo de construção, então o que não deu certo, o que eles testaram, então tem muita coisa que a gente pode aprender aí sem nem sair de casa, tá bom? Bom, então para fechar aqui, Felipe, a gente deixou uma caixinha lá nos stories no Instagram e a galera deixou umas perguntas pra gente, né? Mais específicas do jogo desse ano. Boa. Qual a opinião de você sobre a odometria nessa temporada? Aí que tá, eu acho que é muito importante, sempre foi. E isso talvez seja algo que as equipes do Brasil ainda não explorem tão bem, né? O que é odometria? Né? Para quem não conhece, odometria é a capacidade do meu robô de detectar onde ele está dentro da quadra em relação à quadra. Então é basicamente a gente ter 2 rodinhas embaixo do robô que medem x e y aonde ele está em referência porque por mais que o que é um princípio até anterior, né, Bruno? Eu tenho um encoder no motor, por exemplo, nas rodas mecânicas, mas o que me garante que aquilo que eu programei para o motor girar, para a roda girar, de fato aconteceu? Sim, porque a Meccano, principalmente a Meccano, ela tem muito arrasto, né? Exato. Ela tem arrasto, ela tem perdas, então quem já tentou sabe, é muito impreciso tentar programar um Meccano com um encoder que está no motor. Então o pessoal usa esses encoders separados, né, que a gente chama de odometria. Isso aí. Então, odometria nessa temporada, ela é um pouco, eu vejo assim, muitas aplicações no autônomo. Eu vejo a possibilidade de equipes poderem automatizar, inclusive, movimentações no teleoperado, né? Claro, a gente tem um problema, tem uma barreira. Exato. Né? Então, se eu passar por cima da barreira, a odometria ela já não serve para muita coisa. Exato. Mas se eu passo lateralmente, ela já me habilita muitas coisas, né? Em uma temporada como Ultimate Go, era um pouco mais visível onde a gente podia usar. Mas acho que na temporada que a gente tem agora, Fright Frenzy, ela ainda traz muitas coisas diferentes. Inclusive aquele robô da GoBuilder ali, eles usam odometria para fazer o período autônomo deles, que a gente não chegou a mostrar, e funciona muito bem. Então, eu daria uma olhada, estudaria um pouquinho sobre isso para quem quer melhorar as suas trajetórias aí no período autônomo. Boa. Quais equipamentos vocês consideram essenciais para essa temporada? Um robô. Um robô. Sempre essencial. Não, falando sério, eu acho que, bom, se você olhar em nosso kit de expansão Fright Frenzy, ele já é essa resposta, né? Sim. É aquilo que a gente entende. Servos com alta velocidade, tá? Talvez para coleta de elemento. Os elementos ali, como é que é o nome da Intraption Star. Intraption Star da Endmark. O Spin Take, né? Elementos novos aí que são flexíveis e que vão permitir o mesmo sistema coletar caixa e cargo. Que mais? Eu apontaria para essa temporada o Driver Hub como algo muito interessante, né? Para quem já tem o Control Hub, o Driver Hub, para se livrar de celular, Isso não até, tem mais. até porque se a gente for olhar, esse ano, falando um pouco mais do Control Hub também, né? Colocando o Control Hub no robô, a gente tira 2 pontos de conexão que iam falhar quando o robô passasse por cima da barreira. Exato, verdade, né? O mau contato pensa que ia rolar. Então, o Control Hub, obviamente, ele é bem mais importante do que o Driver, mas bem importante, sim. Então, acho que especialmente por essa questão de ter menos pontos de falha, né? O Driver Hub tira um hub no meio do caminho, né? A gente conecta os controles direto ali no Driver Hub, então não é um ponto de falha que a gente vai ter ali nos joysticks. Então, além de ser um equipamento mais adequado do que o próprio telefone, né? E as guias de movimento linear que estão lá no nosso kit de expansão também, né? Que a gente viu que esse ano, bom, a gente vai ter que subir, né, o material. E a gente sabe que, bom, a gente pode fazer braço, pode fazer garra para pegar um elemento do chão e levar para cima, mas como a gente aprendeu lá na temporada Skystone diversas vezes, a forma mais rápida de fazer movimento para cima e para baixo é movimento linear.
E assim, as equipes, eu espero que as equipes já tenham se dado conta assim que nem sempre o robô precisa ir até um lugar. Exatamente. Eu tenho a liberdade de expandir o robô. Então, e isso é muito mais rápido do que eu fazer toda uma movimentação. Sim. Então, eu acho que os sistemas assim de guindastes e coisas de extensão vão ser bem importantes. Inclusive, a gente podia ver um exemplo disso ali no robô da GoBuilder, né? Que vocês viram que o movimento linear da GoBuilder, ele não era reto com o chão, né? Eles inclinaram a guia linear deles justamente por quê? Porque o último andar do Shipping Hub, ele é menor, né? Então eles não precisavam parar colado no Shipping Hub, eles podiam parar mais ou menos perto e como estava inclinado, aonde eles queriam levar, na altura certa ele parava também na distância correta. Então é uma estratégia bem interessante deles aí. E por último, qual é uma boa estratégia para uma equipe novata? Uma ideia? Olha, eu dei uma ideia boa, né, ao longo eu acho que aquela é uma estratégia interessante ao longo do nosso bate-papo aqui. Agora, eu focaria na parte de... Eu acho que uma equipe novata, por exemplo, se ela desse ano ela já vai ganhar a webcam junto no kit dela, provavelmente. Então, eu focaria assim, detecção no autônomo e estacionar, talvez, e no final a parte do carrossel. Sim. Então, se tu já tem um elemento do carrossel pro endgame, tu tem no autônomo. Então, talvez tu já possa fazer essas duas coisas. E aí, focar, talvez, em um andar só do Hub da Aliança. Ele pode trabalhar só com o andar mais baixo, porque ele pode trabalhar nos dois, né? Então, isso já pode ser parceiro da GearTech para fazer o Shared Hub, né? Exato. Compartilhado. Porque é muito mais fácil tu pegar do chão e botar só no andarzinho de cima. Subir é outra história. E tu pode pegar de um lado e só trazer pro outro, né? Com uma rampinha. Então torna... é importante analisar, né? São robôs mega simples, mas que podem ser extremamente competitivos. Com certeza. Uma análise de estratégia adequada. Com certeza. E bom... É isso? Acho que é isso. Então beleza. Para quem ficou até aqui ouvindo nossa estratégia, muito obrigado. É bem importante que vocês estudem mesmo o jogo, é onde mora as vantagens e é onde a gente chega daqui, sei lá, 3 meses vai olhar aqueles vídeos no YouTube dos robôs mega complexos. Nesse ponto, essas equipes com certeza estão fazendo isso aqui, analisando a estratégia, estudando e não estão construindo ainda, eles estão nesse momento. Então aproveitem, né, para fazer protótipos, estudos que auxiliem vocês nesse processo de definição de estratégia. Isso aí. Então, fica aí a dica, estudem, olhem bastante, aprendam e aproveitem. Boa. Uma boa temporada aí. Então, qualquer dúvida é só chamar a gente está sempre à disposição. Um abraço para todo mundo, boa temporada, se cuidem. Obrigadão, galera.